Meu querido amigo, estamos aqui com o pastor Charles, iniciando a nossa programação. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. E como que foi o curso Como Deixar de Fumar? Conte pra gente. Foi um sucesso, graças a Deus nós tivemos aí um número especial de pessoas. Eles frequentaram um curso, eles tomaram a decisão de parar de fumar e com a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, nós temos a convicção no coração de que cada uma das pessoas que esteve conosco aqui nessa última semana, participando do curso Como Deixar de Fumar, elas passaram a fazer parte do grupo de ex-fumantes do Brasil. Que maravilha. Meus parabéns, que Deus te abençoe sempre por isso. Amém. Pastor, nós vamos conversar sobre o que hoje? Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um dos textos mais famosos da Bíblia. É um texto que é conhecido como o Salmo da Ovelha, o Salmo capítulo 23. Certo. E eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes, eles já devem conhecer o Salmo 23. É um salmo interdenominacional, é um salmo que todas as pessoas, de alguma maneira ou de outra, já tiveram contato com ele, ou ouvindo numa igreja, ou às vezes ouvindo do próprio pai, da mãe, ou quem sabe através de um marca-página, de alguma espécie de lembrança que nós trazemos às vezes da família ou da igreja. Nós, vez ou outra, sempre nos esbarramos no Salmo 23. E eu gostaria de convidar você, ouvinte, nesse momento, a refletirmos juntos sobre algumas lições do Salmo 23. Eu vou ler aqui na minha Bíblia o versículo 1 até o versículo 6 desse capítulo, que é o 23º capítulo do livro de Salmos. Diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Esse texto, esse capítulo, ele me chama a atenção por algumas coisas. A primeira delas que eu gostaria de enfatizar hoje, Anderson, para os nossos ouvintes, é que esse não é só um salmo de pastor e de ovelhas. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que esse salmo ele é todo construído sobre o cenário da ovelha ou do pastoreio. Mas esse salmo, em realidade, ele é dividido em duas sessões. A primeira sessão vai do versículo 1 até o versículo 4. E essa primeira sessão, onde se fala que o Senhor é o nosso pastor, leva-me para junto das águas tranquilas, guia-me pela vereda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essas situações que são criadas nos primeiros versos, elas são construídas sobre o cenário da ovelha e do pastor. Elas têm a ver com o diário de uma ovelha. Mas as cenas que passam a existir no verso 5 e no verso 6, elas são cenas de um hóspede na casa de uma família. A gente não consegue imaginar uma ovelha sentada à mesa na frente de adversários. Não dá para se imaginar uma ovelha sendo ungida, tendo sua cabeça ungida com óleo. Não dá para se imaginar uma ovelha bebendo num cálice que transborda. Então, o salmista Davi, ele começa com a cena da ovelha e ele migra da cena da ovelha para a cena de um hóspede sendo recebido numa família. A primeira situação do Salmo 23 é o diário de uma ovelha. A segunda situação do Salmo 23 é a lembrança de um hóspede numa casa ou numa família. Então, através dessa ideia, nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida. O Salmo 23 ele levanta muitos temas que estão todos os dias atingindo a nossa vida. Por exemplo, o Salmo 23 fala de vida, o Salmo 23 fala de morte, o Salmo 23 fala de restauração, o Salmo 23 fala de nova vida e o Salmo 23 fala de vida eterna. Aliás, se nós fôssemos seguir essa sequência, nós poderíamos ver
que até a cronologia da nossa vida. A gente podia encontrar aqui a cronologia da vida de cada um dos ouvintes. Por quê? O Salmo fala de vida quando ele diz, ainda que eu ande, isso demonstra vida. O Salmo fala de morte quando fala, pelo vale da sombra da morte. Isso sugere caminhos de morte. O Salmo fala de restauração quando diz, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Cajado e bordão eram instrumentos usados para resgatar, para restaurar. O Salmo fala de nova vida quando menciona bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia são atributos de uma vida nova, de uma vida restaurada, de uma vida transformada. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é uma referência clara e explícita à vida eterna. Enfim, eu tenho certeza, caro ouvinte, que esse salmo tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Eu tenho certeza que se você hoje, como uma ovelha desgarrada, ou como alguém que tem experimentado alguns caminhos de morte na sua vida, você entende que esse salmo é para você. Que esse salmo fala de um pastor, de um supremo pastor, um pastor de amor, um pastor que conhece suas ovelhas pelo nome, um pastor que conhece cada lágrima que nós derramamos, cada sonho que nós construímos, um pastor que conhece as nossas lutas íntimas, um pastor que conhece os problemas que nos perseguem quando nós encostamos a cabeça no travesseiro. Esse é um pastor que quando nós andamos no vale da sombra da morte, não importa qual área da nossa vida esteja passando por isso, ele oferece o seu bordão e o seu cajado. O seu bordão e o seu cajado são oferecidos para nos restaurar, para nos arrancar de tudo aquilo que nos destrói e nos colocar numa posição onde nós vivemos por bondade e por misericórdia. Viver uma vida por bondade é você substituir a ansiedade pela paz. Viver uma vida de bondade e misericórdia é você substituir a crítica, a reclamação, a lamúria, o desânimo pela alegria, pela motivação, pela atitude positiva em relação à vida. Viver uma vida de bondade e misericórdia é você não se tornar juiz da vida alheia, mas é você olhar para as pessoas com as lentes do Calvário, ou seja, olhar para as pessoas da mesma maneira como Deus nos olha. Não pelo que nós fomos no passado, não pelo que nós somos no presente, mas por aquilo que nós podemos nos tornar no futuro nas mãos de Deus. Olhar para as pessoas com bondade e misericórdia é ter os olhos de Cristo. Os mesmos olhos que foram capazes de, através de apenas um único olhar, concentrar toda a graça do universo para restaurar o coração de Pedro naquele início de noite no tribunal, quando ele havia negado Jesus 3 vezes. Viver uma vida de bondade e misericórdia é viver uma vida diferente, uma vida especial. E essa vida de bondade e misericórdia, ela nos conduz e ela nos leva à vida eterna. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, é a promessa, é a esperança que eu deixo nessa manhã, nesse dia, para os nossos ouvintes, para que você guarde no seu coração, para que você caminhe com motivação, na certeza de que você tem um pastor que cuida de você, na certeza de que você tem um pastor que restaura a sua vida, não importa o vale da sombra da morte que você esteja enfrentando. Mas deixo com vocês também a certeza de que você tem um pai, de que você tem uma família, e esse pai está preparando uma casa. Essa que é chamada da casa do Senhor, ela tem um lugar para você. Um lugar feito especialmente com as cores que você gosta. Um lugar feito especialmente com o tecido que você se sente confortável. Um lugar feito do seu tamanho. Um lugar feito para se encaixar no seu coração. Essa é a casa do Senhor. Essa é a grande casa do Pai. E nessa casa eu convido você a descansar a sua esperança na certeza que nós habitaremos ali para todo sempre. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus lhe abençoe sempre e continue lhe inspirando sempre. Amém. Dessa forma. Meu querido, vamos continuar na nossa programação com mais uma música muito legal.